Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e realmente aconteceu. Então, mesmo apesar do shutdown lá nos Estados Unidos, tivemos a aprovação de alguns ETFs de algumas altcoins aí no mercado, sendo elas a Solana, a Agabar e também a Litecoin. E isso pode inclusive dar início, quem sabe, à tão aguardada alt season. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, já peço que você deixe o dedo no like e se inscreva para continuar recebendo mais vídeos como esse. Bom, então, como vocês já estão vendo na tela, temos aqui o próprio Twitter da Solana no seu fixado, comentando sobre a aprovação do ETF Spot de Solana através do ticker BSOL pela Bitwise, né? Então a Bitwise é quem está emitindo esse ETF. Então, Solana aí está em Wall Street, você consegue negociar Solana, comprar Solana através de um ETF Spot lá nos Estados Unidos. Não só Solana, mas como eu comentei, algumas outras altcoins, mas definitivamente aquela que mais chama a atenção é ela. Agora a Santíssima Trindade está completa naquilo que representa, então, a possibilidade de você se expor através de instrumentos aí tradicionais. Então temos ETF Spot agora de Bitcoin, de Ethereum e de Solana. Todavia, a de Solana conta com algo muito importante, que ele vem junto com a possibilidade de gerar rendimentos, algo em torno de 7% ao ano através do staking. Então, isso, na minha opinião, vai chamar muito a atenção do mercado, porque 7% ao ano é muita coisa para o mercado americano. Então, existem empresas boas pagadoras de dividendos, que pagam dividendos há décadas e que não distribuem um percentual tão alto assim dos seus lucros. Então, definitivamente, pensando em um cenário agora até de juros menores e essa tendência de corte de juros, esse 7% da Solana muito provavelmente vai chamar muita atenção, tá? Além do mais, também por hora a gente tem aí a possibilidade, né, de não ter taxa nenhuma em cima das negociações desses ETFs, trazendo aí um benefício para quem, enfim, se expor agora no início. Então, caso você queira procurar, basta procurar pelo ticker BSOL aí na tua corretora, no teu home broker, mercado tradicional que você tem a possibilidade de se expor. Mas para quem me conhece sabe que, obviamente, eu recomendo a exposição através da autocustódia, utilizando, por exemplo, uma Ledger, uma Trezor ou o que seja. Mas para muitos investidores, eu consigo compreender que isso daqui é uma mão na roda e muitos vão preferir se posicionar desta forma. Além do mais, o selo de qualidade, basicamente, aonde agora os institucionais também podem criar esse tipo de exposição, beleza? E só para a gente retratar aqui se a gente está tendo uma boa recepção desse ETF. Então, nesse presente momento, a gente já conta aí com mais de 220 milhões de dólares atribuídos a esse ETF da Bitwise aí de Solana. Então, na minha opinião, foi um sucesso esse início, principalmente quando a gente compara com o da Ethereum, que não chamou tanta atenção assim no início. Mas como eu comentei, a gente está falando aí não apenas de Solana, tem outros ETFs que chegaram também, como o de Hedera e de Litecoin. Então, Litecoin, para quem já está há algum tempo no mercado, sabe que é uma criptomoeda que sempre ficou ali um pouco na sombra do Bitcoin e que ao longo do tempo foi perdendo um pouquinho de usabilidade, mas olha só, ela passou efetivamente a sua aprovação, assim como a Hedera. Então são tokens aí que, a depender da especulação, pode ou não fazer sentido dentro do teu portfólio, mas a verdade é que chamou a atenção do mercado, tá? Para quem quiser procurar pelo token, no caso o ETF da Hedera, né, da Agabar, vocês podem encontrá-lo aqui através do HBR, tá? Então, dessa forma vocês conseguem encontrá-lo. E também para quem quiser procurar pelo da Litecoin, tá aqui o documento oficial do ETF da Litecoin aqui, que foi a maneira que eles encontraram aí através das redes sociais de, enfim, mostrarem que realmente avançou. Então, nem parece que eles estão tão felizes com isso, né? Mas, verdade seja dita, nas últimas 24 horas aí, pelo menos, né, no dia que a gente teve realmente essas aprovações e as negociações desses ETFs, aquela criptomoeda do top 100 que mais chama atenção
é a HBAR, subindo aí mais de 10%, tá? Nas últimas 24 horas. Então é o token que tem a melhor performance. E basicamente, isso na minha opinião, traz aqui uma mensagem que pode sim ser o início de uma alt season. Então quando a gente olha aquele indicador, aquele índice de alt season, a gente tem hoje, definitivamente no anualizado, algo bem distante de uma altcoin year, né? Então a gente ainda está mais sobre o viés de um Bitcoin year, onde o Bitcoin segue ganhando dominância ou perdendo dominância de forma ainda bem tímida, e são poucas as altcoins que estão se beneficiando, estão valorizando mais do que o próprio Bitcoin. Então, na minha opinião, isso traz ainda uma margem muito saudável de exposição, obviamente que se expondo de forma inteligente, não em cima de qualquer projeto ou qualquer altcoin, mas altcoins que podem significar um beta da própria Solana ou algumas altcoins que tendem também ter a possibilidade de ETFs aí aprovados. E algumas delas, tá? Isso não é uma recomendação, mas apenas uma informação. Quais são aquelas que estão no radar agora do mercado e que a gente possa observar uma volatilidade por especulação? A gente está falando de Doge, XRP e até a própria Cardano, né? Então essas são algumas criptomoedas aí que também podem ter ETFs spot aprovados a qualquer momento. Lembrando que a gente está em shutdown lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim a gente teve um avanço significativo no que tange, né, essa aprovação e negociação. Outro ponto importante que eu gostaria aqui de mostrar a vocês é justamente o gráfico do Others contra o Bitcoin. Então, o Others é basicamente o valor de mercado excluindo o top 10, ou seja, as principais criptomoedas, dando muito mais ênfase às altcoins contra o Bitcoin. Então, percebam que já faz um tempo que a gente não tem as altcoins performando melhor do que o próprio Bitcoin. Por hora, por conta até inclusive do ETF Spot de Bitcoin, que foi um tremendo sucesso, a gente tem algo muito mais canalizado para o Bitcoin. Mas isso pode mudar efetivamente com essa aprovação de ETF, tá? Então a gente está num canal aqui ainda de baixa, né? A gente precisa ter o rompimento realmente desse canal e também abaixo de todas as médias móveis, além de um RSI extremamente descontado. Então, na minha opinião, eu particularmente me sentiria um pouco mais à vontade de especular, pensando no cenário macro e pensando nessa aprovação desses ETFs, ainda mais associado à precificação atual, a comprar um pouquinho mais de risco em algumas altcoins selecionadas para tentar, enfim, pegar essa rotação. A gente tem o próprio ouro, inclusive, perdendo bastante valor de mercado, né? Apesar de ainda ser um dos ativos que melhor entregou resultado aqui no ano de 2025, mas a gente teve uma correção aqui bem forte e que faz sentido a gente imaginar que uma parte dessa correção esteja migrando para ativos de risco, como, por exemplo, as bolsas de valores e os principais índices norte-americanos. Não é à toa que eles estão aí nas máximas, né? Então, Nasdaq está com esses gaps enormes, inclusive, de valorização, o próprio S&P 500, a mesma coisa. Então, em algum momento, quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin e também de outras altcoins, a gente entende que está, assim, descontado, tá? O Bitcoin que tinha e vinha com uma correlação muito forte com o ouro, com o aumento da base monetária e às vezes até com a própria Nasdaq, ele ficou para trás em todas essas comparações. Então, na minha opinião, a gente tem muito mais com que os ativos através do mercado cripto voltem a essas médias, a essas correlações, do que efetivamente esses ativos comparáveis eles recuam e volte a ter uma correlação só que com o Bitcoin aos preços atuais. Então, na minha opinião, aí a gente pode ter um grande início, né, de out-season, realmente terminar outubro no positivo, idealizando aquela relação de Oktober e iniciar novembro com o pé direito, que novembro é o melhor mês para o mercado cripto. Obviamente que muito depende desses acordos comerciais aqui saírem, tá? Então eu acho que hoje isso é o maior risco embutido, mas que o mercado já o colocou um pouquinho mais de canto por conta de alguns comentários do próprio Donald Trump, onde o mesmo comenta que um acordo comercial com a China está bem próximo, até antes mesmo do encontro com o Xi Jinping. Então a reunião aqui entre eles, que muito possivelmente pode acabar em um acordo, vai acontecer na quinta-feira. Então pode ser que a gente tenha
aí uma euforia a mais, né, um gatilho ainda maior para os mercados de risco, beleza? Então, pessoal, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu gostaria que vocês deixassem o like de vocês para ajudar com que esse vídeo chegue a mais investidores e também deixe nos comentários se vocês acreditam que a gente possa ter o início de uma out-season ainda no ano de 2025. Então, quero saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.